Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Preparatório Sertão. Me chamo Abel Lorindo, sou professor de Direito Penal. Gostaria de informar que sou bacharel em Direito pela UNEB, Universidade Estadual da Bahia, e sou servidor público há mais de 10 anos. Através desses encontros, poderemos ir nos preparando para as fases intelectuais dos concursos preparatórios para carreiras policiais. E gostaria da contribuição dos senhores quanto à inscrição no canal, nos seguir no Instagram, bem como dar aquele joinha no canal e também fazer comentário, seja uma crítica positiva ou algo similar. Tudo bem? A partir de agora, iniciaremos o conteúdo. Vamos lá. Questão número 1. Fernando, jovem de 19 anos, aproveitando-se do fato de que seu pai, Ronaldo, com 48 anos, tirava um cochilo durante a tarde, subtraiu de sua carteira, sem que ele percebesse, a quantia de R$ 200 em dinheiro, para gastar no sábado à noite com seus amigos do colégio. Diante da situação hipotética apresentada, letra A. O crime praticado por Fernando somente se procede mediante representação de Ronaldo? Letra B. Muito embora o fato seja típico, Fernando, na hipótese, é isento de pena. Letra C. Fernando praticou o crime de furto de coisa comum, haja vista a relação familiar entre ele e Ronaldo. Letra D. Fernando praticou o crime de furto com abuso de confiança. Letra E. Fernando praticou o crime de apropriação indébita. Veja só, vou fazer o comentário aqui da letra A. Na seara do direito penal, juntamente com o processo penal, a hipótese da ação penal de necessidade de uma representação para que se dê início à instauração do inquérito, bem como da ação penal. Nesse caso aqui, trata-se de um crime de furto e que, por determinação do Código Penal, trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada. Então, em regra, não necessita de nenhuma representação. Contudo, o próprio Código Penal, ele estabelece algumas hipóteses de escusa absolutórias. O que é isso? São algumas vertentes em que relativiza a questão da representação, né? Porque mesmo que seja público incondicionado, como eu mencionei há pouco, pode vir a precisar de representação, sim, no caso de se encaixar em alguma das hipóteses lá previstas. Nesse caso aqui, se trata de uma relação de pai, ou melhor, de filho para com o pai, né? A questão do crime de furto. E justamente essa hipótese, ela se encontra dentro de uma das vertentes do rol da escusa absolutória, certo? Então, nesse caso, por se tratar de descendente para com ascendente, não se encaixa essa hipótese de representação, porque nesse caso só seria possível se tratasse da relação tios e sobrinhos, para que fosse possível tal enunciado. Então, a letra A não é correta. A letra B é a hipótese correta, porque dentro das hipóteses da escusa absolutória, quando se trata de crimes contra o patrimônio, que não tenha nem violência, nem grave ameaça, que é um dos requisitos para a aplicação do instituto, nesse caso, sendo de um descendente para com um ascendente ou vice-versa, o sujeito vai ser isento de pena. Então, a alternativa correta é a letra B. Essa, só um rápido comentário em relação à letra C. Furto de coisa comum. É aquela ideia de copropriedade, para que seja possível aplicá-lo. Então, no enunciado não se trata dessa vertente. Já a letra D é quando tem uma relação de aproximação para ocorrer o furto qualificado mediante abuso de confiança. Só que aí também, por se tratar de descendente para com ascendente, também não se caracterizava tal qualificadora.
E a letra E, Fernando praticou o crime de apropriação indébita. Aqui, o sujeito tem que estar de posse do objeto jurídico, para que seja possível incidir nesse tipo penal. Deu para entender? Então, vamos lá. Seguimos. Questão número 2. Marcelo, irritado com Mônica, sua colega de trabalho, durante almoço com demais colegas da repartição pública onde trabalham, aproveitando-se da ausência de Mônica, espalha a informação de que ela, toda tarde, antes de voltar para casa onde vive com seu marido, passa na casa de um outro homem com quem mantém relações extraconjugais. Diante da situação hipotética descrita, Marcelo praticou, em tese, o crime de. Vamos ver a alternativa. Letra A, rixa. B, constrangimento ilegal. C, calúnia. D, injúria. E, difamação. Logo de cara, nós poderemos eliminar a letra A e a B, que necessitam, respectivamente, o de rixa, vias de fato, e constrangimento ilegal, precisa de violência ou grave ameaça para que seja possível caracterizá-lo, além de outras informações que o tipo penal nos traz. Então, só por esses dois detalhezinhos, já conseguiríamos eliminar essas duas alternativas. E como percebemos no contexto do item 2, percebe-se que se trata de crime contra a honra. Agora, quais deles? Que nós sabemos que temos três: a calúnia, a difamação e a injúria. A calúnia ocorre quando imputa falsamente um crime a uma pessoa que não o praticou. O enunciado não traz nada desse tipo. Injúria, quando tem um tom discriminatório, para que seja possível ocorrer. Também o enunciado não nos diz isso. Então, por fim, caberia a letra E como alternativa correta, o crime de difamação, já que atinge a reputação da vítima. E aí é o nosso gabarito. Tranquilo? Vamos avante. Questão número 3. A parte geral do Código Penal estabelece: A. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Letra B. Entende-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Letra C. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio sempre serão puníveis, ainda que o crime sequer tenha sido tentado. Letra D. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até a conclusão do inquérito penal por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1/3 até a metade. E letra I, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de embriaguez, voluntário ou culposa, pelo álcool ou substâncias análogas. Vamos lá. Essa letra A trata-se de dois institutos muito importantes no direito penal, e eles se encontram no artigo 15, em que se trata da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. E como visto na questão, trouxe a voluntariedade do agente no caso de sua conduta. E é um dos requisitos que lá menciona para que seja possível a aplicação dos institutos. E, se tratando tanto da desistência voluntária quanto do arrependimento eficaz, o sujeito só vai responder pelos atos praticados. Então, a letra A está correta. A letra B, para a gente entender o equívoco, aqui a alternativa
inverteu, trocou o termo estado de necessidade, que é uma causa excludente de licitude, por legítima defesa. E é o que torna a alternativa incorreta. Só esse detalhe. Então, vejam só, vão pegando o bizu, porque concurso público é isso. As hipóteses vêm no detalhe, para você poder sobressair e ter êxito nessa caminhada. Já a letra C, quando fala o ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, em regra, eles são impuníveis. Vai haver um caso de exceção na hipótese do próprio tipo penal trazer dentro do seu tipo, mas isso é raro. Já a letra D, aqui traz o instituto do arrependimento posterior, que está previsto no artigo 16 do Código Penal. Quanto ao primeiro requisito, o crime tem que ser sem violência ou grave ameaça. Está correto. O segundo, reparado o dano ou restituída a coisa. Também é um segundo requisito correto. O erro está nesse terceiro requisito, até a conclusão do inquérito penal. Negativo. Até o recebimento da denúncia é que o Código Penal traz como limite para que seja possível aplicar esse instituto. Há outro erro, que é no quarto requisito, quando se trata da pena. A pena será reduzida de 1/3 a 2/3, e não de 1/3 até a metade. Na letra E, o que está errado é que, justamente na hipótese de embriaguez voluntária ou culposa, o sujeito será punido. Então, está incorreta por dizer que não há crime. Pelo contrário, haverá. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Questão número 4. Em regra, nos termos da Lei 10.826 de 2003, aqui se trata do Estatuto do Desarmamento. E aí diz: o porte de arma de fogo é proibido em todo o território brasileiro. Todavia, a legislação elenca algumas excepcionalidades. A exemplo dos integrantes: A. Dos tribunais do Poder Judiciário, no exercício de suas funções regulares. B. Dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, no exercício de suas funções regulares. C. Das guardas municipais dos municípios com mais de 5.000 habitantes. D. Das polícias penais federal, estaduais e distrital. E das controladorias e corregedorias durante o trabalho. Veja só, tanto a alternativa A quanto a alternativa B não atinge a todos os membros o direito ao porte de arma de fogo. Por isso, os dois itens estão errados. Já a letra C, no Estatuto do Desarmamento tem a previsão que dá direito ao porte em serviço quando for acima de 50.000 e abaixo de 500.000. Então, para poder portar em serviço, então, municípios com mais de 5.000 habitantes não incidirá na hipótese do direito ao porte de arma de fogo. Então, está errada. A letra D, nós sabemos que recentemente foi reestruturada a carreira de segurança pública, né, como um todo, no artigo 144 da Constituição Federal. E foi justamente inseridas as polícias penais, seja do âmbito federal, estaduais ou distrital. E eles realmente vão ter direito ao porte de arma de fogo, como qualquer membro que institua a segurança pública, como um todo, né? PM, Bombeiro Militar, Polícia Federal e por aí vai. Então, a alternativa correta é a letra D. E a letra E está incorreta justamente também por não compreender essa hipótese de controladores e corregedores durante o trabalho ter direito ao porte de arma de fogo. Avante. Questão número 5. Aquele que constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico.
ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Pratica, em tese, segundo o Código Penal, o crime de: letra A, assédio sexual; B, estupro; C, violência sexual mediante fraude; D, estupro de vulnerável; e importunação sexual. Veja só, o enunciado nos traz algumas informações importantes. A primeira, obter vantagem ou favorecimento sexual. A segunda, no meu ponto de vista, a mais importante de todas, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou relação de ascendência em relação a cargo, emprego ou função. Então, esse destaque o segundo item que eu considerei muito importante, que é a questão de ser um superior hierárquico ou que tem ascendência inerente ao exercício de cargo, emprego ou função, aqui daria para nós fazer um enquadramento com tranquilidade, por se tratar de um crime de assédio sexual. Então, gabarito, letra A. E aqui se trata de crimes contra a dignidade sexual. Essa questão aqui, para fazer um rápido comentário, quanto à letra B, o de estupro. É quando há a conjunção carnal ou ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça, né? Então, o enunciado não traz nada disso. A letra C, que é a violação sexual mediante fraude. Nesse caso, para você obter o desfecho sexual, você tem que se utilizar de uma artimanha, de uma fraude, para que seja possível, que também o enunciado não traz nada nesse sentido. A letra D, quanto ao estupro de vulnerável. Aqui é quando praticado contra menores de 14 anos. Também o enunciado não traz nada desse tipo. E a importunação sexual é quando se trata de ato libidinoso sem o consentimento da vítima, bem como também não vem nada nesse sentido quanto ao enunciado. Fechou? Estamos claros? Sigamos. Questão número 6. Considerando o crime de tortura, é correto afirmar que: A, se cometido por agente público, não configura crime dessa natureza. B, deve ter sido cometido em território nacional para aplicação da lei pátria. C, é inafiançável e suscetível de graça ou anistia. D, se resulta morte, constitui crime de homicídio. E sua configuração não abrange a figura por omissão. Veja só, o crime de tortura, ele é regido por uma lei específica, que é a Lei 9455/97. E essas hipóteses aqui, elencadas como possibilidades de uma estar correta, é letra de lei, pessoal. Está dentro da lei que eu acabei de mencionar. Vamos lá analisar. Letra A está incorreta. Sabe por quê? Porque agente público pode cometer, sim, o crime de tortura. Então, por isso, está errada. Letra B. Deve ter sido cometido em território nacional. Muito pelo contrário. A lei 9455/97, ela traz um caso de extraterritorialidade. Ainda que praticado no exterior, mesmo assim, poderá incidir a aplicação da lei. Então, não se restringe ao território nacional. Por esse motivo, a letra B também não está correta. Letra C. É inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Isso, correta, porque alguns crimes a lei trouxe essa questão de não ser possível a fiança, bem como não ser possível a graça ou anistia. E o crime de tortura é um dos que se enquadram nessa hipótese, né? Além do tráfico ilícito de entorpecentes, crimes hediondos e o crime de terrorismo. Também não cabe essas duas hipóteses, né, no caso da inafiançabilidade e a insuscetibilidade de graça e anistia. Tranquilo? Já a letra D, por que está errado? Porque quando resulta a morte, não vai
incidir em outro tipo penal, como o do homicídio que está previsto no artigo 121 do Código Penal. Nesse caso, o crime de tortura vai ser qualificado. E, se, por meio da tortura, resulta a morte, nesse caso, incorrerá na tortura qualificada pelo resultado morte. Então, por isso, a alternativa não está correta. Já a letra E, o erro é porque a própria lei trouxe um caso do crime omissivo de tortura. Então, cai por terra também essa alternativa. Tranquilo? Questão número 7. Considere as seguintes situações hipotéticas. Romeu, funcionário de um cartório de registro civil, pede vultosa quantia em dinheiro para Edgar, para expedir certidão, conteúdo diferente do que seria o correto. Já chamo a atenção aqui para vocês em relação ao item 1. Ele, ao verbo, pede, solicita, né? Vultosa quantia em dinheiro. O item 2. Julieta oferece dinheiro ao William, policial militar, para que não seja formalizado o flagrante do crime de trânsito por ela praticado. Já o item 2, percebemos que tem o verbo oferecer. Tranquilo? Vocês vão entender por que eu já trouxe esse destaque em relação ao item 2 e ao item 1. Continuemos. Diante do exposto e com base nas informações acima, em tese, Romeu. Então, quer saber o que Romeu praticou, né? Qual foi o tipo penal? Letra A. Praticou o crime de corrupção passiva, enquanto Julieta não praticou qualquer ilícito penal. Haja vista que sua conduta é mera infração administrativa. B. Praticou o crime de corrupção passiva e Julieta o crime de corrupção ativa. Letra C. Praticou o crime de corrupção ativa e Julieta o crime de corrupção passiva. D. Não praticou qualquer crime, pois sua função não pode ser equiparada à de funcionário público, enquanto Julieta praticou o crime de desobediência. E praticou o crime de corrupção qualificada e Julieta o crime de desacato. Vejamos. No caso de Romeu, por ele ter pedido, solicitado quantia em dinheiro, aqui se encaixa perfeitamente no crime de corrupção ativa. Está previsto no artigo 333 do Código Penal. No caso de corrupção ativa, quando se tratar de solicitar, quando se tratar, além de solicitar, aliás, pessoal, veja só, no caso, quando se tratar de solicitar, receber ou aceitar vantagem indevida, vai se tratar do crime de corrupção passiva, certo? Quando se tratar, no caso, de prometer ou oferecer vantagem indevida a funcionário público, vai se tratar do caso de crime de corrupção ativa. O macete aqui é o quê? Senhora, né? A abreviação para você memorizar quanto ao crime de corrupção passiva, que é solicitar, receber ou aceitar vantagem indevida, e o de corrupção ativa, que está previsto no artigo 317 do Código Penal, se trata de prometer ou oferecer vantagem indevida. Então, percebamos, consequentemente, o inciso 1 se encaixa perfeitamente no crime de corrupção passiva, porque pede e solicita, e o item 2 trata do crime de corrupção ativa, pelo fato de oferecer, Julieta oferece dinheiro ao William. Então, a alternativa correta vai ser a letra B. Fechou? Deu para entender? Acho que ficou claro. Questão número 8.
de acordo com o que estabelece o Código Penal, bem como o entendimento doutrinário. É causa excludente de culpabilidade. A. Menoridade penal. B. Legítima defesa. C. Estado de necessidade. D. Exercício regular de um direito. E. Estrito cumprimento de um dever legal. Essa questão está muito tranquila mesmo. Por quê? Da hipótese B à hipótese E, todas são causas excludentes de ilicitude e que estão previstas no artigo 23 do Código Penal. Então, só sobraria a letra A, que se trata da menoridade penal. E o artigo 27 do Código Penal reza que é inimputável aquele que pratica crime que tenha idade inferior a 18 anos. Então, realmente, o que exclui a culpabilidade é o fato da menoridade penal. E só para que a gente possa ampliar um pouco o nosso conhecimento, nós sabemos que, de acordo com a teoria geral do crime, o crime, como é que ele se configura? Tem o fato típico, ele tem que ser ilícito e tem que ser culpável. Ou seja, a terceira fase é a da culpabilidade. E dentre delas, tem que o sujeito ser imputável. E nesse caso aqui, por ele ser menor de idade, ele é inimputável. Por isso, que é uma causa que exclui a culpabilidade. Tranquilo? Questão número 9. Quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável e existe. Considera-se em. Veja, a gente tratou há pouco uma hipótese semelhante que a gente detectou o erro, que não se tratava de legítima defesa, né? E aqui o enunciado se repete, só com busca a identificar qual instituto pertence, não é isso? Nesse caso aqui, se trata de um estado de necessidade. Uma palavra-chave aqui que você poderia detectar é a questão do perigo atual. O estado de necessidade, ele traz só perigo atual, apesar que a doutrina, que são os estudiosos do direito, amplificar para a iminência de perigo também. Só que na legítima defesa pela letra de lei, traz perigo atual ou iminente. Então, seria um viés que poderia facilitar a identificação de qual instituto se trata, né? Outra coisa, na legítima defesa, requer que haja de modo proporcional à ação. Aqui também não trata nada nesse sentido, né? Por isso, também facilitar essa identificação de ser um estado de necessidade. E guardem uma informação muito valiosa, que no caso de estado de necessidade, quem tem o dever legal de agir não pode alegar estado de necessidade. Isso aí também está expressamente no Código Penal. Tudo bem, pessoal? Quanto à letra C, a letra D, também são excludentes de licitude, mas nada tem a ver com o enunciado, né? Porque o instituto do dever legal é quando a pessoa tem a obrigação de agir. E o exercício regular do direito é, por exemplo, um jogador de futebol, né? Que está ali praticando sua esportividade e se incide, chega a machucar o oponente de uma forma mais rígida, poderá restar caracterizado essa hipótese e não a aplicação do tipo penal que for aplicado ao caso concreto. Tranquilo? Então, sigamos. E, por fim, teremos a questão 10, em que diz: os crimes em que o tipo penal descreve a conduta e o resultado naturalístico, no caso aqui, o resultado naturalístico, é quando se exige uma modificação, uma mudança na parte exterior, né, no mundo exterior, sendo indispensável a sua ocorrência para haver consumação. O que é indispensável? Esse resultado naturalístico. Trata de que tipo de crime? De mera conduta, formais, materiais, permanentes ou de perigo?
Trata-se de crimes formais. Aqui é um conceito básico de crime formal. Por quê? Neste tipo de crime, basta a conduta acontecer, independente do resultado, se vai haver ou não modificação no mundo exterior, resta caracterizado o tipo penal. Um exemplo aqui é o crime de sequestro, né? Quando você sequestra determinada pessoa, com sua conduta do ato de sequestrar, já resta caracterizado o crime, pouco importando se obteve vantagem ou não dali em diante. Deu para compreender? O uso de mera conduta é quando o tipo penal traz só conceito de conduta, né? Não necessitando de nenhum mais um elemento para restar caracterizado. Já os crimes materiais são aqueles que precisam ter uma modificação no mundo exterior. Por exemplo, o crime de homicídio, né? O tipo penal do artigo 121 diz matar alguém. Então, para que se resta caracterizado, tem que vir a morte. Já os crimes permanentes são aqueles que se protraem no tempo. Como assim? A consumação, enquanto o crime estiver sendo praticado, ela está existindo, né? Ela se protrai, ela se prolonga no tempo. A exemplo, o tráfico ilícito de drogas, né? Se você fica com material em depósito, você está ali, quanto pode ser um dia, 2 dias, 3 dias se passando, você está em constante atividade do tipo penal, no caso do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, né? Que é justamente o crime de tráfico de drogas. Tranquilo? E esse crime de perigo é quando leva em conta o objeto jurídico, que tem que ter uma exposição, só que isso a gente vai ver mais à frente, para também não causar confusão, que existe a vertente de perigo abstrato e tem a de perigo concreto, né? Mas à frente aí a gente trabalha nessas questões pouco a pouco, vamos compreendendo melhor tal situação. E é isso, pessoal. Só aquele reforço quanto ao canal, se inscrevam, dê aquele joinha, faça comentários para que seja possível a continuidade desse trabalho, né? E é isso. Finalizamos por aqui e até mais. Valeu!